professor Daisuke Onuki, da Universidade de Tokai, participou do simpósio de Educação Brasil-Japão em Sakai e nos falou do comparativo entre o Brasil e o Japão. E estamos aqui com um comentário do professor. Professor, como foi a sua palestra? A minha palestra foi bastante atrapalhada, né? Porque eu errei a questão de horário, então não consegui chegar na conclusão. No fundo, o que eu queria hoje comentar, né, na preparativa foi o seguinte, porque a gente está planejando, né, a realização de um curso online, no qual tanto brasileiro quanto japonês possa participar para aprender a sociedade, sobre as sociedades de ambos lados, né? E a gente já tentou fazer isso uma vez faz 5 anos. Na época a gente quer dizer, a Universidade de Tokai, junto com a Universidade Aberta do Japão e a Universidade Federal do Mato Grosso, né? 3 universidades trabalharam junto para promover um curso online no qual brasileiros e japoneses estudaram sobre as duas sociedades. Na época, já foi interessante. A gente, 5 anos atrás, a gente conseguiu já usar certas tecnologias de tradução simultânea, essas coisas, para poder promover certo nível de comunicação, de diálogo, né, entre dois tipos de alunos, né? Mas hoje o que a gente pretende fazer, a gente gostaria de realizar de novo, maior utilização de tecnologia mais avançada de tradução e uso de inteligência artificial. A gente sente que passando 5 anos consigamos realizar um curso com mais fluidez, com mais facilidade, né? Mas o conteúdo, pensamos direto, né? O conteúdo na época foi docente de cada lado, professores brasileiros, professores japoneses, dando aulas sobre economia do Brasil, economia do Japão, a história do Japão, a história do Brasil, assim, cada um dando palestras sobre seu país, né? E já foi interessante, né? E que alunos, moradores brasileiros no Japão, que entendam os dois lados, ajudaram muito na comunicação entre dois tipos de alunos, explicando, contextualizando, né, a história do Japão dentro do conhecimento dos brasileiros. Isso foi muito bom, mas não foi a intenção inicial do curso anterior. Então, dessa vez, no próximo projeto, gostaríamos de, desde o início, trazer uma dinâmica de comparação, dinâmica que ajude a comparação, a aprendizagem sobre outra sociedade baseado no seu próprio conhecimento, né? Então, isso seria a nossa proposta, né? E eu queria chegar nessa conclusão hoje, que no fundo a gente quer conhecer o outro, né? Mas aprendendo me colocando no lugar dos brasileiros, né? Aprendendo sobre só o Japão, né? Fica muito limitado a compreensão, né? Podendo contextualizar, podendo comparar com aquilo que já conheço sobre o Brasil, no caso, aí que a compreensão fica real e com mais sentido, né? O que acontece muito nas salas de aula, nas escolas do Japão, crianças estrangeiras aprendem, estudam sobre a sociedade japonesa, a história japonesa e tal, e esse conhecimento fica muito isolado do seu próprio conhecimento sobre seu país e acaba se limitando no nível de compreensão, né? E eu penso sempre, quando a gente consegue
baseado no seu ensino, no conhecimento que o aluno já tem, né? E isso vai criar uma compreensão, aprendizagem mais profunda no aluno, né? Então, no próximo curso, a gente queria experimentar essa metodologia para alunos maiores, assim, o que a gente pretende convidar são universitários e adultos que queiram conhecer, que tenham, por um sentido ou outro, interesse e vivência de dois países, duas sociedades. E isso acho que vai preparar melhor, até melhor, porque a gente pretende convidar mais educadores nesse curso, então a habilidade de educador para poder cuidar da educação das crianças que vivem no ambiente bicultural, bilíngue, né? Então, era isso que eu queria chegar hoje,ね。今日の教育シンポジウム、コメントをお願いします。今日のね、だから今日はもう本当に自分のミスで時間を計算というか時間を勘違いしていたので、最初の楽しいことだけやって皆さんといろいろディスカッションしてるうちに時間が来ちゃったんですよね。本当は最後にたどり着きたかったのは、やっぱり、日本人とブラジル人というのが、同じ社会で生きている中で対話が必要ですよねと。でもその対話っていうのはついつい一方的に、今日本では一方的に、よく分かって日本のこと分かってない人に日本の言葉を教えてあげよう、日本の社会について教えてあげようって善意なんだけれど、そういうすごく一方的になりがちですよね。そうじゃなくってお互いのことに興味を持って、でお互いのことを理解するときにそれぞれの知識、自分の知っていることの上に立ってそれと比較する形で相手の社会のこと、相手の国のことを理解するようにすることが大切ですよねっていうことを話したかったんですね。でそういう講座を、前からブラジルのマトグロス連邦大学っていうところと私の大学とそれから日本の放送大学で協力して日本の人とブラジルの人が一緒に学ぶオンライン講座っていうのを、やってきたし、またそれをちょっとコロナで中断してたやつを復活させたいなと思っているので、そのような講座で、どんなふうにね日本とブラジルを比較しながらそれぞれの社会のことを、あるいは国のことを、あるいは言語のことを理解できるようにするといいかなっていうことを、考えてるんですよという話をしようと思っていました。東海大学の小野木大輔教授でした。ありがとうございました。Muito obrigada.